bens. Em Provérbios está escrito assim: honra o Senhor com toda a tua fazenda. Diga comigo: meu Deus é um Deus de honra. Deus, ele vive por princípios da sua palavra. Quando ele criou o mundo, ele criou o mundo debaixo de princípios, né? Nós podemos existe um princípio aqui na terra, que se você jogar uma maçã para o alto, o que acontece com ela? Ela fica flutuando? Ela cai, né? Ela vai bater no chão. Por quê? Por que a maçã cai e não fica flutuando? Porque quando eu jogo no espaço, fora da terra, ela flutua, mas não cai. Por causa da gravidade, né? Então é um princípio que Deus criou. E todos os planetas, eles respeitam o princípio da criação de Deus. Então esses dias eu estava vendo esses Discovery, né? Eles falam das curiosidades, né? E uma delas é que se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, não haveria vida na Terra. E se ela ficasse um pouquinho longe do Sol, também não haveria vida na Terra. Mas ela está no lugar exato que tinha que estar para que houvesse vida. Amém? Irmãos, o princípio de Deus é você estar aonde Deus o colocou para que haja vida. Amém? Fala para o teu irmão assim: você está onde Deus te colocou. E Deus tem um propósito com tudo. Quando Deus colocou a terra naquela posição, Ele criou a terra para, de tal forma que pudesse haver vida, pudesse o homem habitar nela, porque Deus criou tudo primeiro para depois colocar o homem ali, né? Então Deus está preparando algo para onde você está. Seja no teu trabalho, você pode falar: meu Deus, mas no meu trabalho parece que as coisas não andam bem. Não, você está ali, há um propósito de Deus para a sua vida, né? E quando Deus quiser mudar esse propósito, quiser na verdade dar um passo a mais no seu propósito, você vai entender, vai saber o momento exato de Deus. Amém? Apenas entenda que você está onde Deus te colocou, e ali você precisa fazer o melhor, e ali você precisa se colocar como o melhor, porque aí Deus vai fazer o melhor na sua vida. Amém? Quando você pegar o seu salário, você não diga que você ganha pouco, porque isso é uma profecia que você lança sobre a sua vida. Você levante ele e agradeça a Deus, fala: Senhor, obrigado, porque isso que eu recebi com o Senhor é muito. E Deus vai honrar a sua fé. Amém? Vai honrar a sua fé para que você veja a prosperidade de Deus, porque a prosperidade de Deus, irmãos, ele vem primeiro pela palavra dele, segundo pela fé. A palavra só opera em quem tem fé. Abra lá a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis. Capítulo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Se você ler o texto anterior, depois o texto posterior, o anterior, Samaria estava cercada, estava com fome, não havia mais comida, comeram todos os animais, tinham comido, estavam
dando filhos para comerem, estavam matando seus filhos para comer, para que houvesse comida. E a palavra diz que a palavra do Senhor veio a Eliseu, e Eliseu profetizou a abundância de viveres no dia seguinte. Eliseu lançou uma palavra que provinha do coração de Deus, falando que no dia seguinte Deus entraria com providência naquela cidade. Deus traria providência, não uma providência qualquer, mas uma providência em abundância. E diz que um homem duvidou. Qual o grande inimigo da fé, irmãos? A dúvida. Esse homem duvidou, e Eliseu virou para ele e falou assim: olha, com teus olhos verás, mas tu não comerás, porque a dúvida, irmão, me aparta da bênção. Amém? Repita comigo: a dúvida me aparta da bênção de Deus. Então este homem que duvidou no seu coração, deixou a dúvida entrar, ele viu a promessa de Deus, mas ele não usufruiu dela. No dia seguinte houve um grande reboliço no arraial dos sírios, e houve uma abundância de viveres, havia comida ali, havia despojos de tudo quanto é jeito. E disse a palavra que esse capitão morreu na porta. Ele viu a promessa acontecer, mas morreu. Irmão, muitas vezes nós morremos na porta vendo uma promessa, porque deixamos a dúvida roubar a fé do nosso coração. Que nesta noite você possa ofertar com fé no seu coração, que você possa ofertar crendo que aquilo que você está semeando vai dar frutos um dia vai frutificar 100 vezes mais, como diz a palavra do Senhor. Você que tem sido fiel dizimista, o Senhor vai honrar a sua fé, porque Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Você crê? Amém. Então pegue sua oferta, seu dízimo nas mãos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai santo, meu Deus querido, nós te louvamos com nossos lábios, mas queremos agora te louvar, ó Deus, com nossas ofertas. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, a tua palavra que é fiel e verdadeira, ela venha se cumprir na vida dos teus filhos, aqueles que têm crido, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor é um Deus fiel, que toda semente provém do Senhor, e que o Senhor é um Deus abençoador, Senhor, que vai fazer com que essa semente, ó Deus, frutifique 100 vezes mais. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que tu venha repreender o devorador, tu venhas repreender todo o mal, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, e principalmente o espírito de dúvida, que quer muitas vezes impedir que os teus filhos alcancem uma promessa. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos, Pai. Abençoa cada ofertante, cada dizimista nesta noite, Pai. Que o Senhor venha prosperá-los, Senhor. Meu Deus, aquele que tem um chamado para ser um empresário, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus querido, honrar a sua fé, a atitude de fé dessas vidas, em nome de Jesus, e que essa semente venha prosperar a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esta obra também, Pai. Ó Deus querido, tu sabe quantas coisas temos que fazer aqui, mas nós cremos que o Senhor é Deus do ouro e da prata, que o Senhor há de prosperar este povo e esta obra, em nome de Jesus. Assim como o Senhor foi Deus fiel em Samaria, através do profeta Eliseu, nós cremos que nesta noite há uma palavra de conquista, há uma palavra de prosperidade sobre esta igreja e sobre este povo, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha abençoá-los de uma forma sobrenatural. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode passar a salva em nome de Jesus. Sempre estás
baixar o som. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? No dia 22, dia 22 cai no sábado. Dia 22 de junho, irmãos, nós vamos ter aí um Cine Pipoca. Quem sabe o que é um Cine Pipoca? O João Paulo vai colocar um cartazinho aí. Dia 22 de junho agora, vai ter é o Cine Pipoca. Pipoca combo, é combo, viu, irmãos? É combo. Olha lá, apaga a luz aí, João. Mas acho que vai ficar um para enxergar. Vai. Deu. Dá para enxergar aí? Cine Pipoca, venha participar, traga um amigo. Venha conhecer um pouco mais do homem que foi chamado a rocha da igreja. Esse filme aí está ali escrito Pedro, a última ceia. Apóstolo Pedro, a última ceia. Olha só, o valor é R$5, mais barato que no cinema, e você ganha uma combo grande, um copo de refrigerante e uma pipoca grande. Amém? Então que você venha ver esse filme aí, é um filme muito bom, um filme muito impactante aí, para nós vermos a vida de um apóstolo, né? Apóstolo Pedro. Amém? Você vem? Convide um amigo, traga alguém em nome de Jesus, que você possa estar fazendo parte. Em vez de nós irmos gastarmos por aí, venha ver aqui R$5 e você já vai comer uma pipoca e ver um filme de bênção. Irmãos, o apóstolo Pedro foi o apóstolo também, né? Apóstolo. E Pedro foi chamado, né, quando Jesus falou: tu és a rocha sobre a qual está firmada a igreja, né? Firmarei a minha igreja. E ele foi tudo isso mesmo, né? Foi um homem que na primeira pregação foram 3.000 conversões, depois em outra pregação 5.000 conversões, e ele era um homem muito ousado. Mas eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de João, Evangelho de João, São João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 14 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não esteja, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te.
Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus querido, nós te louvamos, ó Deus, por tudo. Mas neste momento queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar ao coração da tua igreja uma palavra que venha edificar a tua igreja, Senhor, que venha confortar o coração da tua igreja, que venha, Senhor, fortalecer o coração da tua igreja, meu Deus, que venha restaurar e renovar a fé da tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra hoje, Senhor, venha entrar em nossos corações e soprar a cinza, Senhor, que está sobre o altar, para que a brasa viva, Senhor, venha acender novamente, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de dúvida, todo espírito contrário ao teu, que querem, Senhor, impedir, Senhor, as nossas conquistas. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos, meu Pai, que só o Senhor é Deus e nenhum outro há além do Senhor. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Olha só, irmãos, primeira coisa eu quero falar que Jesus, ele declara algo que Deus havia revelado, que estava no coração dele. Lázaro havia morrido, havia uma morte de alguém muito especial. Se você ler um pouquinho mais à frente, lá no versículo 35, você vai ver o menor versículo da Bíblia. Quem sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, né? Mas é uma expressão que diz que Jesus, irmão, ele amava como Jesus amava, né? Jesus amava, mas Jesus também ali demonstra que ele tinha sua alma. A sua alma também havia se compadecido daquela circunstância. Mas o que eu quero mostrar, a primeira coisa, irmãos, é que quando Jesus declara que Lázaro estava morto, viram um discípulo de Jesus e diz assim para os seus condiscípulos, ou seja, para a sua geração, para os discípulos que seguiam ele, ele fala: vamos nós também, para quê? Quem lembra o que ele falou? Para morrermos junto com Jesus, né? Então ele diz assim: vamos nós também para morrermos com ele. Por que ele diz isso? Porque Jesus estava jurado de morte em Jerusalém. Jesus estava ameaçado de ser morto. Ele havia andado por todas as regiões, né? Mas em Jerusalém ele estava ameaçado para morrer. E ele já havia predito que ele iria para Jerusalém, voltaria para lá para morrer também. Então, quando é anunciado que Lázaro havia morrido, né? Dídimo vai, Jesus falou: nós vamos lá ver Lázaro agora. Dídimo ou Tomé, que ele diz assim: nós iremos também para morrer contigo, né? Vamos lá para morrer também, porque só é louco para ir para lá agora. Então, irmãos, nós vemos aqui mais uma vez a ação de pessoas que muitas vezes estão à nossa volta, mas muitas vezes elas não entendem o propósito daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém ou não amém? Muitas vezes você está tomando uma direção de Deus, ou está passando uma luta, passando uma dificuldade, e tem pessoas à sua volta que não compreendem aquilo que Deus está fazendo na sua vida, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. E muitas vezes pessoas lançam palavras, né, que vão contrário àquilo que está no seu coração. Mas a palavra diz, irmãos, que Jesus foi. E quando Jesus encontra, né, Marta ouve que Jesus está vindo, ela vai de encontro a Jesus. E Marta começa a falar ali: olha, Senhor, meu irmão foi morto. E Jesus falou: mas não te falei que se creres em mim, ressuscitará? E falou: eu sei. Marta conhecia a palavra, já ouvia, conhecia Jesus. Jesus tinha ministrado a palavra. Eu sei, meu irmão vai ressuscitar no último dia, na ressurreição, né? Ele falou: não, Marta. Jesus traz à memória a palavra que ele tinha ministrado ao coração dela. Ele diz assim: eu sou a ressurreição. Quando Jesus diz eu sou, ele está enfatizando a mesma palavra que Deus falou a Moisés lá no Monte Horebe. Ele falou: Moisés, eu sou, diga ao povo que eu sou. Irmãos, Deus continua dizendo à sua igreja: eu sou. O eu sou quer dizer um Deus, irmãos, que ele pode todas as coisas. Não é porque a igreja passa luta, não é porque a igreja passa dificuldades. Ontem eu estava conversando com o pastor Claudio Fila, e nós conversando em algumas situações, né? E chegou uma hora que Paulo ficou sozinho. Um momento na caminhada que Paulo ele foi incompreendido. Paulo, né, ele era matador de cristão, ele perseguia a igreja, ele fazia tudo de errado. Mas um dia ele se converteu, e quando ele se converte, né, a primeira coisa o Senhor fala para Ananias e orar para o Paulo, porque ele estava cego.
E diz a palavra que Ananias falou: Senhor, ele é matador de cristão, vou lá e vai matar. Não, vai lá, porque eu vou mostrar que ele é um vaso precioso para mim. E diz mais o Senhor: quanto ele deve padecer por amor do meu evangelho. E diz a palavra que Ananias vai lá e ora por ele. As escamas de Saulo caem e ele se transforma, começa a buscar. Ele é batizado no Espírito Santo. E aí ele começa a buscar. E diz que aquele, o perseguidor, passa a ser perseguido. Porque na cidade onde ele estava ali, ele começou a querer evangelizar. Porque, irmãos, de um dia ele matava cristão, no outro dia ele estava falando de Jesus. Então ele começou a ser perseguido pelos dois lados. Ele começou a ser perseguido pela igreja e ele começou a ser perseguido pelos judeus. Porque é como se ele tivesse apostatado da fé. Apostatado da fé que era dos seus pais, da fé de Abraão, porque os judeus continuavam crendo na promessa. Eles não acreditavam que Jesus já tinha vindo, eles não acreditavam que o Messias já tinha vindo. Então, quando Paulo sai da sua seita, da religião judaica, ele deixa, vai ao cristianismo. Ele começou a ser perseguido pelos judeus. Eles começaram a perseguir ele, porque ele queria pregar nas sinagogas, irmãos. Ele queria pregar, é como um católico que queria pregar na igreja matriz, Ele queria estar na igreja matriz lá, que era o templo judaico lá, e pregar o evangelho de Jesus. Então começaram a perseguir ele. Tinha um irmão que era daquela igreja, o Léo, os irmãos conhecem. O Léo, quando ele veio da igreja católica. E ele congregava naquela igreja Margarida Maria, que é ali perto do Jabaquara, ali na divisa, no canal do Jabaquara, ali em Santos. A igreja que fica ali do lado esquerdo. E ele ali, um dia, ele se converteu. Ele se converteu, mas ele começou a questionar o padre, a igreja, das coisas de Deus. Então, quando ele começou a entender a palavra, que ele se converteu, o padre o excomungou. O padre não queria ver ele lá perto dos jovens. Quando via ele perto dos jovens, o padre expulsava ele, não deixava ele ficar lá. Então eu vejo a atitude de Paulo, irmãos, da mesma forma. Ele se converteu, ele queria mostrar a verdade, ele queria falar da verdade, E nós vemos aqui que a perseguição na vida do crente é uma constante. E quando eu conversava com o pastor Claudio Filho sobre Paulo, a gente estava conversando e tem um estudo que fala sobre o fator Barnabé. Quem foi o discipulador de Paulo? Foi Barnabé. Barnabé foi ele que levou Paulo até junto da igreja. Foi ele que começou a evangelizar, a discipular Paulo. Então, quando ele viu que Paulo estava sendo perseguido, ele pega Paulo e leva até o meio da igreja e apresenta a Paulo à liderança da igreja. Só que Paulo, pelo tipo sanguíneo dele, ele era muito, às vezes discordava com as pessoas. Ele falava as coisas, as pessoas ficavam incomodadas. E diz que a igreja ficou tão incomodada que comprou uma passagem e deram uma passagem para Paulo para ir para Tarso. Ou seja, tiraram Paulo do meio daquela região. Tiraram Paulo, porque estava incomodando ali. E Paulo foi para Tarso. E Paulo ficou em Tarso durante 10 anos. Os estudos mostram que Paulo ficou em Tarso 10 anos. E um dia Barnabé se preocupou com ele. E foi lá e buscou de volta. E começou a fazer viagens missionárias com ele. Olha só, irmãos. Todas as vezes que nós queremos fazer algo para Deus, nós passamos perseguição. Isso faz parte da igreja. Paulo, quando nas suas cartas ele começa a escrever, nós já vimos isso, ele fala assim: muitas vezes eu fui abatido, mas eu não fui destruído. Muitas vezes eu passei necessidade, mas nem por isso também eu desisti da caminhada. Muitas vezes Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo teve no seu corpo as marcas, irmãos, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro apóstolo. Assim como Pedro, assim como Tiago, assim como outros homens de Deus na sua caminhada. Às vezes nós pensamos que o sofrimento não faz parte da vida do cristão. Não, Deus não quer que sofra, mas muitas vezes, irmãos, a palavra diz que o próprio Deus falou de Paulo, vou eu mostrar o quanto ele deve padecer por amor do meu evangelho. O quanto muitas vezes nós padecemos, irmãos, por ser crente. Nós padecemos por lutas, por falarmos que somos cristãos, padecemos dificuldades por querer assumir o verdadeiro evangelho de Cristo, por querermos ter a personalidade de Jesus. Nós passamos dificuldades e lutas por isso.
Mas não quer dizer isso, irmãos, que nós vamos perder a graça de Deus, que nós vamos perder a promessa de Deus, que Deus vai se esquecer daquilo que fez um dia na nossa vida uma promessa. A palavra diz que quando Jesus vai até Marta, e Marta encontra, e fala, Jesus diz, eu sou. O eu sou, irmãos, é na nossa vida. O eu sou esteve lá no princípio. O eu sou esteve com Abraão. O eu sou esteve com Moisés. O eu sou esteve com o povo dele na Babilônia. O eu sou esteve com o povo dele quando esteve preso, escravo. O eu sou é com o seu povo. E o mesmo eu sou está aqui hoje. O mesmo eu sou é o nosso Deus. É um Deus soberano e tremendo. E você não pode servir a Deus. Nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele é, pelo que Ele determinou sobre nossas vidas. A palavra diz que quando Jesus chega lá e fala para eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? A igreja pode crer nisso, que ainda que morra, viverá. A igreja pode crer nisso, que ainda que mesmo que esteja vivo, jamais morrerá. Porque nós somos a igreja de Cristo. Amém, amém. Nós somos a igreja do Senhor, né? E aí nós estamos aqui caminhando na terra. E nós temos duas condições para a nossa vida. Nós temos um final escrito para a nossa vida, mas existem dois caminhos, né? Não o caminho que é Cristo, mas dois tempos para nós. O tempo, se Jesus não vier, Ele vai nos recolher como sua igreja. Se Jesus não vier agora, no nosso tempo, nós seremos recolhidos como uma árvore, uma flor no jardim do Senhor. Então, o Senhor virá para nós de qualquer jeito. Ou se Jesus vier nas nuvens, como diz a palavra, para arrebatar a sua igreja, nós subiremos juntos. Amém? Mas uma certeza tem que estar no nosso coração, que um dia nós estaremos juntos com o Senhor na grande ceia. Que um dia eu possa sentar na grande ceia e olhar e ver o rosto de cada um dos meus irmãos lá, que já estiveram junto comigo, que já passaram aqui na terra, alguns que já foram, outros que ainda vão vir para a igreja como servos do Senhor, e nós estaremos juntos reunidos lá e nos encontraremos na grande ceia. É isso que a igreja passa, luta, perseguição, mas a igreja, ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Jesus, quando vai até Marta e Maria para ver seu amigo Lázaro, ele estava morto, diz a palavra que estava morto há 4 dias. Irmão, parece que os sonhos de Lázaro tinham acabado. Parece que os sonhos daquelas irmãs em relação ao irmão tinha acabado, não existia mais nada. Eu não sei quem, muitas vezes, irmãos, para nós que não somos cristãos, para as pessoas que não são cristãos, mas para nós somos cristãos, sabemos que a morte com o crente não é o fim, mas é o início da nossa caminhada no céu. Amém ou amém? É o início para nós entrarmos na rua de ouro, né? Na cidade, no mar de cristal, na morada que o Senhor preparou para nós, porque diz lá no Evangelho de João que o Senhor prepara várias moradas, que no reino dos céus há várias moradas, e uma delas é para nós. Tem uma casa, algo preparado para nós no céu. Amém ou amém? Você pode estar pagando aluguel aqui, irmão, mas no céu você tem uma casa própria. Fala isso para o teu irmão aí. Você pode estar pagando aluguel aqui, mas no céu você tem uma casa própria. Irmãos, muitas vezes nós ficamos desesperados porque pagamos aluguel, né? Eu não sou contra isso não, não Jesus. Mas eu estou falando assim, cuidado com o que você se desespera. O que você coloca em desespero na sua vida, se você paga aluguel, se você não tem casa própria. Amém, Deus pode, lógico que Deus pode, eu creio nisso. Deus pode dar uma casa própria, você pode fazer, não tem problema, né? Uma vez eu sei que alguém falou assim, pastor, você vai comprar um carro, e quantas vezes? 60 vezes, não foi para mim não, foi para o pastor. 80 vezes, muito tempo. Ele falou, qual o problema? Se Jesus vier, não sei o que eu vou acabar pagando mesmo. Se tu quiser, pode pegar meu carnê quando eu morrer, né? Então, muitas vezes, irmãos, olha só, nós ficamos desgastando o nosso tempo, as nossas preocupações em coisas que não vão nos edificar, em coisas que não vão abençoar nossas vidas. Irmão, você ter a sua casa é bênção, você querer o seu carro não é bênção, não tem problema. O que não pode é estar o seu coração nessas coisas. Quando Marta e Maria, elas vão até o Senhor, né? Elas acreditavam em Jesus, acreditavam em tudo, mas no coração delas, o sonho de Lázaro havia acabado. No coração delas parecia que havia um fim.
né? Eles estavam ali alegres por Jesus, mas havia uma tristeza. Irmão, ninguém fica alegre quando perde um ente querido, né? Por quê? Porque não é porque você não, é porque a separação traz tristeza. Não é às vezes só quando morre, é quando viaja para longe, né? Imagine que alguém da sua família, seu filho, sua irmã, sua mãe, viaja para um lugar muito longe, já fica difícil para você vê-la. Então seu coração fica assim triste às vezes, mas por causa da separação, né? Não porque é uma tristeza que não, uma tristeza assim de que os momentos que você passa juntos. Então Maria e Marta, havia uma tristeza no coração delas, mas Jesus veio ali para mudar a história. Nós vemos no princípio que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus falou assim: eu sou a vida, eu sou a ressurreição, né? E ele falou assim: Marta, olha, se aquele que crê em mim jamais morrerá, ainda que morra, ele viverá. Então Jesus veio para trazer vida, uma vida nova a Lázaro. E ali, irmãos, eu quero dizer para você, Jesus veio para trazer uma nova vida para nós também, amém? Nós estávamos separados de Deus, estávamos mortos para o Senhor, não reconhecemos Jesus como Senhor, mas um dia Jesus entrou no nosso coração. E hoje eu quero falar uma coisa para você: Jesus é a ressurreição. Nós estamos aqui, fomos ser participantes da mesa de Cristo, é porque um dia Ele ressuscitou na nossa vida. Nós morremos, né? Nós morremos para o mundo, mas ressurgimos uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele chega e fala para Marta e Maria, olha, e ela diz: mas Senhor, faz 4 dias que está morto. Ele falou: não, ele viverá. E quando o Senhor manda remover a pedra, Ele diz: Lázaro, sai para fora. Eu quero dizer, irmãos, há uma palavra de vida sobre a sua vida, amém? Sobre aquelas circunstâncias que parece que não tem mais jeito, sobre aquelas circunstâncias que parece que já está podre, já está enterrada, que ninguém pode fazer mais nada. Eu quero falar para você que Jesus pode fazer algo para a sua vida. Você crê? Eu não sei qual é o seu sonho. Eu tenho muitos sonhos ainda. Eu tenho sonhos. Quem tem sonhos aqui? Eu tenho sonhos. Muitos sonhos. Muito. Eu sou muito sonhador mesmo. Sonhar não é pecado, não, irmão. Sonhar pecado é você não sonhar. Quem não sonha é porque perdeu as esperanças, né? Quem não sonha com o seu filho na igreja perdeu as esperanças. Quem não consegue sonhar com o seu marido na igreja perdeu as esperanças. Quem não sonha mais com sua mulher na igreja perdeu as esperanças. Quem não sonha mais uma vida abençoada e feliz perdeu as esperanças. Ela perdeu as esperanças. Isso é pecado, porque na verdade o inimigo conseguiu fazer o que ele queria: sepultar os seus sonhos, sepultar as nossas promessas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus quer que você sonhe. Hoje é dia de revivar sonhos, hoje é dia de revivar promessas na sua vida, né? Ainda que parecia que estavam sepultados, enterrados, hoje é dia de ressurreição, amém ou amém? Hoje é dia de ressuscitar sonhos. E se você crê nisso, né, você ouça bem o que o Senhor vai dizer para você. Um sonho que é de acordo à palavra de Deus, uma promessa de Deus, ele não é só um sonho, ele é uma promessa. Diga: todo sonho que tem base na palavra de Deus não é só um sonho, mas é uma promessa. Irmãos, uma promessa, ela tem fundamento bíblico. Uma promessa, ela tem que acontecer porque Deus prometeu. É pela palavra dele. A palavra diz que o Senhor, ele faz tanto isso no seu povo, que ele chama o povo a um compromisso, a uma ousadia. Não só para a parte de dízimo oferta, mas Deus fala assim: olha, fazei prova de mim. Deus quer dizer que Ele quer que você faça a prova do que Ele diz, faça a prova da sua palavra, faça a prova das promessas dEle. As promessas, irmãos, elas têm um tempo. Quem já fez bolo aqui? Levanta a mão. Fez bolo. Fazer bolo, né? Você põe lá, você pega o trigo é o bolo? Não. Você pega o fermento é o bolo? Você pega ovos, você pega margarina, você pega um pouquinho de açúcar e uma pitadinha de sal, e aí você junta, aí você faz a massa. A massa é o bolo? Ainda não. Mas aí você pega aquela massa, coloca numa forma e coloca dentro do forno. Irmãos, e ali você tem um timer que você põe lá, uma determinada temperatura e um determinado tempo lá, para poder assar o teu bolo. Mas agora quando você está pegando a farinha, colocando o trigo,
a farinha de trigo, o fermento, os ovos, você já está gerando o bolo dentro de você. Amém ou amém? Você não consegue ver aquele bolo sendo gerado, né? E tem pessoas que são mais detalhistas, né? Não está gerando o bolo, está pensando no confeite, no que vai por cima do bolo, aí já começa a ficar com água na boca, tem que tomar cuidado para não cair uma baba dentro do bolo, porque já pensa aquele bolo de abacaxi que nós comemos lá no aniversário do irmão Neuci, né? Aquele bolo com chocolate branco, depois teve outro chocolate preto, né? E nós vemos, aí dá até água na boca. Então a pessoa, eu estou ficando com água na boca aqui em cima, fala de bolo. Dá licença de beber água, irmãos. Eu não posso falar. Outro dia nós estávamos falando de mocotó, conversando com os irmãos, estamos dando água na boca. Olha só. Então, você está gerando, e na verdade, irmãos, um sonho, uma promessa é mais ou menos isso. Há alguns ingredientes, mas há um momento em que ninguém pode passar. Há uma fase do bolo em que ninguém pode acelerar. Qual é? A base do bolo quando ele está no forno. Há um tempo. Se você tirar o bolo antes, o que acontece com aquele bolo que começa a inchar se você tirar ele antes? O que acontece se ele tomar um vento frio? Ele murcha, né? Se você também tirar ele antes, quando você for furar ele está cru por dentro. E se você tirar depois? Ele queima. Então há um tempo determinado para a tua promessa, há um tempo determinado para todas as coisas. Toda promessa é provada no momento, no tempo. Amém ou amém? Fala comigo. Toda promessa é provada pelo fator tempo. Irmãos, existe um tempo determinado para todas as coisas, né? O tempo, olha só, se você ler o capítulo 11, quando começa a falar da história de Lázaro, né? Diz que chegou a informação que Lázaro, até Jesus, chegou uma informação até Jesus que Lázaro estava doente. E se você ler aquela informação, né, que chegou até Jesus, Jesus podia ter ido lá antes, não podia? Jesus não poderia ter ido lá antes. Olha só o que ele diz assim. Quer ver? Aqui, versículo 4, capítulo 11. Olha o que Jesus diz a respeito, versículo 3 e 4 do capítulo 11. Eu quero que você entenda que há um tempo determinado para todas as coisas. E por que é esse tempo? Versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, que era Lázaro. Versículo 4: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para, mas para glória de Deus. Fala para o teu irmão assim: a prova que você está vivendo não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Irmão, sabe por quê? Porque a glória de Deus não há glória em derrota. Amém, amém? Mas às vezes no processo das coisas que estão se fazendo, da obra que Deus tem na sua vida, da promessa que Deus faz parte você passar por um momento de luta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha só, Deus poderia ter destruído o faraó e os seus exércitos antes de sair do Egito, mas Deus falou para Moisés: Moisés, olha, atravessa o mar, porque aqui neste lugar eu vou ser glorificado em faraó e nos egípcios. Então o faraó teve que perseguir o povo de Israel no meio do mar vermelho. Quando o povo atravessou, o mar se fechou sobre o faraó e o seu exército. Eu quero dizer, irmão, que Deus vai ser glorificado na sua vida e o Senhor vai ser exaltado na tua vitória. Você crê? Na tua luta o Senhor está com você, mas na tua vitória Ele vai ser glorificado. E é isso que nós temos que entender. Jesus poderia ter ido já ter com Lázaro, ter curado Lázaro. Jesus podia curar Lázaro. Jesus tinha poder para isso, ele já tinha curado muitas pessoas. Mas diz a palavra que ele falou: esta enfermidade não é para a morte. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu. Morreu ou não morreu? Diga comigo: Lázaro morreu. Olha só, Jesus poderia ter poupado a morte. Não,
Jesus tinha que fazer algo, havia uma promessa, havia algo. O Senhor falou: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Irmão, o que você está passando, meu irmão, minha irmã, não é para a morte. O que esta igreja está passando não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E só aquele que crê que Deus vai ser exaltado na sua vida, dê um forte aplauso a Jesus, aleluia. Muitas vezes nós achamos que é o fim, irmãos. Muitas vezes nós achamos que vai parar tudo, vai acabar tudo. Muitas vezes nós achamos que temos que parar. Não, continue. Fale para o teu irmão assim: continue firme. Fala assim: não desista não. Irmão, nós somos chamados para ser a igreja de Jesus Cristo. Olha só o que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um homem que aceitou Jesus Cristo, que ele foi batizado, que ele pegou agora e faz parte do corpo de Cristo, vai ser participante da mesa do Senhor, né? E acredita que Deus o usa, ele passa tempo do Espírito Santo. Quem é que pode resistir à igreja? Ninguém. Mas só Deus pode tratar a sua igreja, né? A palavra diz que quem cuida do seu povo é Deus. Quem cuida do bichinho de Jacó é o Senhor. Quem cuida do povozinho de Israel é o Senhor. É o Senhor dos exércitos. Quem cuida da minha vida, a sua vida, é Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Confiamos em Deus. E através de Deus nós vamos ver a vitória sobre este lugar. Você crê? Nós vamos ver a vitória na presença de Deus. Deus, Ele vai honrar o seu nome. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Nós cantamos aqui um louvor disso. Então, meu amado, hoje é um dia que o Senhor, Ele vai restaurar nossos sonhos, vai fortalecer a sua fé. Eu preciso que você abra o seu coração e deixe a palavra entrar dentro de você. Lázaro foi ressuscitado, Lázaro já havia morto, os sonhos tinham findado, mas Deus falou: não, esta promessa ainda continua na vida de Lázaro. Eu quero dizer para você: o inimigo das nossas almas tem tentado decretar o fim das nossas vidas, mas o Senhor falou que o fim só Ele determina, e nós não estamos no fim ainda, nós temos uma jornada na terra. Você crê? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Quero que você feche teus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Tem um louvor aquele da Ludmilla ali, Sonhos de Deus? Tem não, gente? Acho que tem não? Em nome de Jesus, feche teus olhos. Você tem promessas de Deus, mas existem situações que parecem que saíram do teu controle. Parece algum ataque, alguns sonhos, parece que foram enterrados, estão mortos, parece que já não havia mais situação de vida. Mas hoje Deus quer restaurar sua família, quer restaurar seu filho, quer restaurar sua mulher, seu marido, sua mãe, seu pai, seus parentes. Deus quer que você continue acreditando nesse sonho de Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta noite, meu Senhor da glória, porque cremos que o Senhor tem uma promessa. Os sonhos que temos, Senhor, são baseados na Tua Palavra, e todo sonho que tem como base a Tua Palavra, ele passa a ser uma promessa, e a Tua promessa, Senhor, ela não findará, ela vai acontecer no tempo certo. Nós cremos, meu Deus, que estamos no processo, ó Deus querido, nós cremos que tudo que passamos, todas as lutas, dificuldades, Senhor, ó Deus querido, que passamos aqui nessa terra, são porque, meu Deus, Tu tens uma promessa, e elas estão sendo preparadas. Toda promessa, Senhor, passa pela prova do tempo, Senhor, e nós estamos crendo que se a promessa ainda não chegou, é porque o tempo ainda não chegou, o tempo do amadurecimento, o tempo, Senhor, da conquista, o tempo da vitória, Senhor. Ó Deus querido, assim como Davi tinha uma promessa, e foi ungido rei, mas se tornou rei muitos anos depois, nós queremos também que neste lugar há uma promessa, e o Senhor há de cumprir no tempo determinado. Abençoa a vida dos teus filhos, Pai, abençoa cada um aqui neste lugar, ó Deus querido, aqueles que têm sonhos, Pai, restaura os sonhos esta noite, traga, Senhor, a vida, os sonhos dos teus filhos, Pai, que eles possam sonhar e ver, Senhor, suas famílias te servindo, glorificando o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Espírito Santo, do coração provém as coisas que saem da boca do homem.
Coloque a mão no seu coração hoje. Espírito Santo, que esta mão, Senhor, ó Deus querido, seja a tua mão no nosso coração hoje, que o Senhor possa, Senhor, estar nos enchendo hoje com a tua graça, com a tua unção, com a tua palavra. Ó Deus querido, podemos estar abatidos, mas não vamos ser destruídos, Senhor. Muitas vezes estamos desanimados, Senhor, mas não seremos jamais envergonhados e nem confundidos, Pai, porque poderoso é o Senhor para cumprir todas as promessas. Assim como o capitão do rei duvidou e não o conquistou, não usufruiu, assim nós cremos que todos aqueles que duvidam que o Senhor é Deus da nossa vida e que a tua promessa vai acontecer na nossa vida, querendo o inimigo ou não, Senhor, todos aqueles que têm duvidado vão ver a glória do Senhor na nossa vida, vão ver a glória do Senhor neste lugar, mas não vão usufruir daquilo que Deus tem, em nome de Jesus. E quem crê, dê um forte aplauso a Jesus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Cadê a... Quem que está ali? Cleide. Cleide. Cadê a Vanderleia? Pedi para ela ajudar aqui na CVC. Não, está lá, está ocupada? Ah, não, vem. Olha só, irmãos, nós vamos passar o momento da ceia. E quem é que pode tomar ceia? A Bíblia diz que quem tomou a ceia foram os discípulos do Senhor. Aqueles que... quem pode tomar ceia hoje? Aquele que é batizado, aquele que já aceitou Jesus e já se batizou, tomou a sua decisão. Por quê? Porque quando eu me batizo é uma decisão que eu estou declarando a minha fé, eu estou mostrando a minha fé, aplicando a minha fé. Então, em nome de Jesus, que você possa hoje, você que é batizado, né? A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Que você se examine hoje antes de tomar ceia. Eu quero que você incline sua cabeça e faça uma reflexão. Se você tiver alguma coisa que lhe impede hoje de tomar ceia, alguma coisa contra o seu irmão, conserte, peça perdão e tome a ceia, né? Se você tem alguma coisa contra alguma situação, peça perdão a Deus nesse momento, dobre os seus joelhos, se arrependa e tome a ceia. Mas se você tem algo que você não consegue largar, né? Não tome a ceia estando errado, porque a Bíblia diz que aquele que toma do corpo do Senhor ou bebe do sangue do Senhor, tendo alguma culpa, ele passa a ser culpado da morte de Cristo. Então, em nome de Jesus, feche os olhos, examine-se você a si mesmo, antes de orarmos. Meus irmãos, eu tenho algo para falar para a igreja, né? Eu quero até pedir perdão à igreja, porque esses dias assim eu tenho sido muito bombardeado, assim no meu coração, na minha mente, com relação à situação da igreja, esse vento que nós estamos passando. Muitas vezes o inimigo coloca no seu coração, no coração não, mas na mente, né? Para nós desistirmos, de pararmos, né? Eu tenho lutado muito contra isso, né? Eu sempre. E isso é uma constante na vida do crente, na vida do pastor também. Quando a luta vem, o inimigo bombardeia mesmo. Não pense que pastor é super-homem, não. Pastor é homem também, como você, né? E você também sei. Aumenta um pouquinho o volume do meu microfone, Jorge. Um pouquinho o volume. Então, esses dias eu tenho sido muito bombardeado com relação a isso. Muitas coisas tentando mexer no meu coração, comentários, né? Mas eu quero pedir perdão para a igreja, sim, por
porque muitas vezes eu me abato, eu fico desgastado com isso. Mas também quero dizer para você, igreja, em nome de Jesus, que eu não vou desistir. Amém? Eu não vou desistir, né? Paulo teve um dia que ele foi apedrejado, foi jogado fora da cidade como um morto. Apedrejaram ele e jogaram para fora da cidade. E todo mundo fala, já está morto, larga ele para lá. Diz a palavra que ele levantou, sacudiu a poeira do seu corpo e continuou a sua caminhada. O inimigo muitas vezes vai achar que eu estou morto, que eu estou, né? Mas eu quero dizer para você que eu já sacudi a poeira das minhas vestes, né? E vou continuar a caminhada, né? Não vou aceitar, não sou uma pessoa de desistir, não sou uma pessoa de parar. Muitas vezes a luta é tão grande, né? Nós vemos uma palavra que até Jesus falou, Deus, passa de mim esse cálice. Acho que eu não cheguei perto de Jesus, porque Jesus sofreu muito, né? Mas as batalhas são muito difíceis. Nós chegamos até aqui, nós tínhamos um salãozinho aqui, fizemos uma obra aqui que até aqui só podemos dizer que foi Deus que nos ajudou até aqui, porque só quem mexe com construção sabe quanto vai para construir uma obra desse tamanho, né? E até aqui o Senhor nos ajudou. Eu creio que o Deus que nos trouxe até aqui, Ele é poderoso para nos fazer entrar na terra de Canaã. Amém? A palavra diz que o povo que tirou o povo, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, teve o poder de colocá-los dentro da terra prometida, que era Canaã. Então, neste lugar há uma promessa de irmos a Canaã. Neste lugar há uma promessa de nós irmos além do que nós chegamos aqui. Nós saímos do Egito, nós temos uma promessa, e em nome do Senhor Jesus, nós vamos alcançar essa promessa. Amém? Então, em nome de Jesus, você também estava assim, sacuda a poeira, em nome de Jesus, e vamos continuar caminhando firmes no propósito, né? Eu pedi perdão porque eu, como líder, não posso deixar me abater, né? Mas muitas vezes a gente acha que é super-homem. Não somos super-homem, né? Mas em nome de Jesus, estamos de pé e vamos caminhar e vamos conquistar. Você crê? Amém? Então estenda as mãos para cá, vamos orar pelo pão e vamos orar pelo vinho, em nome de Jesus, pelo suco da uva. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos, Senhor, fazendo esta celebração em memória do Senhor. Ó Deus, nós oramos agora por este pão, Senhor, que a partir de agora possa ser, ó Deus, o corpo do teu Filho amado, que foi partido e entregue por nós. Ó Deus, que este pão agora, Senhor, ó Deus, não seja mais um pão terreno, mas seja, ó Deus, o teu corpo espiritual, Senhor, a qual somos participantes do corpo do Senhor. Meu Deus, abençoa também esses cálices, Senhor, com esse suco da uva, que a partir de agora não seja mais um cálice, ó Deus, com um suco terreno, mas seja o teu sangue na nova aliança, ó Deus, que foi derramado para a remissão de muitos pecados. Abençoa cada vida, Senhor, que vai ser participante do pão, do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Ó Deus querido, que se houver algum enfermo, Senhor, aqui, que ele venha ser curado, Senhor, nessa ministração hoje, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Pode servir, irmãos, em nome de Jesus. Se houver alguém que quiser fazer algum concerto também com a igreja, está aberto o microfone, viu, irmãos? Antes de ceiar.
todos são batizados? Pegaram o pão, o cálice? Coloque de pé em nome de Jesus. Irmão, todo cristão toda pessoa que aceitou Jesus um dia, foi batizado nas águas porque creu na palavra de Deus, ele deve ser participante da ceia. Aquele que é batizado, aceitou Jesus, se batizou em qualquer lugar, em qualquer igreja, que prega a palavra de Deus, que prega que Jesus Cristo é o Senhor, que crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele celebra a ceia do Senhor. A palavra diz, olha só, que Jesus disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então é importante, porque Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós precisamos fazer parte do corpo do Senhor, amém? E você que é parte do corpo de Cristo aqui hoje, pega o seu pão. A palavra do Senhor diz que Ele partiu e diz: tomai e comer, este é o meu corpo que é partido por vós. Comamos o pão, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus disse que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, escandalizou muitos judeus. Muitos discípulos o abandonaram por causa disso, ficaram escandalizados no Senhor. Mas irmãos, para nós que entendemos, vemos pela fé, se não fazemos isso, não somos participantes, porque o sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos nossos pecados. A palavra diz que Jesus, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei, esse é o cálice do Novo Testamento, o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomamos o cálice do sangue do Senhor. Ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Glória a Deus. E moído pelas nossas iniquidades. Queria que você desse a mão do seu irmão, em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem tiver com um pouquinho, queria que vocês fizessem um aglomerado lá no meio, em nome de Jesus, junto dos corredores. Você abre os seus lábios e ore pelo seu irmão na direita, ore pelo seu irmão na esquerda, ore para que a unidade através do corpo de Cristo, ela seja uma realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido e Pai Santo, nós declaramos hoje, Senhor, que, ó Deus, estamos ligados e unidos, Senhor, como um corpo, como por juntas e ligaduras, Senhor, através do Teu sangue, através do Teu corpo, Senhor, que foi partido, que foi moído naquela cruz do Calvário, através do Teu sangue que foi derramado, Senhor. Nós somos hoje um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós somos o Teu povo, Senhor, que foi escolhido pelo Senhor. Por isso, Senhor, abençoa cada vida aqui. Abençoa os irmãos que estão à direita, à esquerda, as mãos que estão unidas, Senhor, estejam unidas no só propósito de fazermos a Tua obra, de, Senhor, ó Deus, que caminharmos, Senhor, ó Deus, ajudando uns aos outros, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, abençoa cada família, cada lar representado. Deus, nós queremos ser um aqui neste lugar, queremos ser um, Pai. Ó Deus querido, vai renovando as nossas forças, renova o nosso coração, aviva a Tua obra no meio dos anos, meu Pai, aviva a Tua igreja, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra diz que nos últimos dias o Teu Espírito seria derramado sobre toda a carne, o mover do Teu Espírito Santo. Espírito Santo,
que o Senhor possa nos achar servindo, que o Senhor possa nos achar firmes nesta caminhada, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Ministério Estrela de Israel, abençoa o povo, Senhor, desta igreja, abençoa, Senhor, os meus irmãos, cada lá representado, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo. Oh, Senhor, que cada irmão aqui, Pai, ó Deus querido, que o menor neste lugar seja 1000, que o mínimo uma nação forte. Nós queremos, Senhor, ó Deus querido, neste propósito. Abençoa, Pai, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai. Deus, nós pedimos a tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, cada mão unida, cada mão aqui neste lugar. Represente, Senhor, a tua igreja. Nós oramos, Senhor, ó Deus, por este ministério, o Ministério Estrela de Israel, que o Senhor deu aos teus filhos, aos teus servos, Senhor, e até hoje, Senhor, continua essa caminhada. Nós cremos que o Senhor é Deus de promessa, e as promessas das nossas vidas hão de acontecer. Por isso, Deus, ó Deus, obrigado pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário, e nós declaramos que em Cristo somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. E se você crê que você é um vencedor em Cristo Jesus, que a sua família é do Senhor, que o seu lar é do Senhor, dê um grito de júbilo e aplauda Jesus. Aleluia. Eu quero que você profetize na vida de 2 irmãos, declarando que a família dele é de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente um minutinho para me dar o último recado para você, para receber a bênção de Deus. Olha só, nós temos dia 22. Dia 22, o que tem? Cine Pipoca. Dia 22 é um sábado, é o segundo sábado, daqui a 15 dias. Então você possa participar. Preste atenção. Olha lá. Então, dia 22 tem o Cine Pipoca. Caso eu dou recado aqui, alguém fala, pastor, olha, não tinha oração, não sabia, porque. Então preste atenção, vamos lá. Dia 22 você tem o Cine Pipoca. Dia 29 você tem um culto. Culto do quê? Culto da unidade. Lá na igreja do pastor Sandro, lá no Rio Negro, tá bom? Nós queremos ir todos juntos lá. Nós estamos 3 igrejas, estamos trabalhando juntos, 4 igrejas, né? O Ministério Estrela de Israel, Ministério Manaim, Ministério Cristo para o Brasil, Ministério Igreja Batista Pentecostal Missionária, né? Então, eles são pastores que quiseram continuar em cobertura, que estão conosco. E no dia 29 nós estamos fazendo, todo último sábado do mês, nós vamos fazer o culto da unidade em uma igreja. Então essa primeira igreja foi a Cristo para o Brasil, depois nós vamos ver a segunda igreja, terceira igreja, vai ter aqui na igreja também. Então todos eles vão vir para cá, para a igreja. Então, e nós queremos fazer um culto assim de abençoado, bem alegre. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu peço que você esteja lá, né? Porque olha só, irmãos, a palavra do Senhor diz que as cartas da igreja de Apocalipse, ou seja, as 7 igrejas da Ásia, foi escrita para quem? Qual é o título que está escrito lá? A quem? Quem lembra? A quem? Falei alto. As cartas foram escritas para quem? Para quem, Arão? As igrejas. O que está escrito lá? A quem? A quem é direcionada a carta? A carta tem uma direção lá. Estava lá em Apocalipse, lá, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Ao quem? Ao anjo da igreja. Essa aí foi só naquela. E no versículo 8. Ao anjo da igreja. E no versículo 12. Ao anjo da igreja.
igreja. E no versículo 18, ao anjo da igreja. E no capítulo 3, versículo 1, ao anjo da. E no versículo 7, ao anjo da igreja. E no versículo 14. Amém? Então olha só, Deus ali através de uma palavra profética na vida de João, ele envia uma carta. São cartas, irmãos, que era para a igreja mesmo que estava lá. Isso aqui são as 7 igrejas da Ásia Menor. Paulo abriu essas igrejas, né? Ele foi lá e aqui João, o Espírito Santo, né, dá essa revelação a João para que ele escrevesse a igreja que estava na cidade de Éfeso, Laodiceia, Esmirna, Filadélfia, né? Só que a carta era escrita ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. A carta ali, o Senhor ele falava palavras boas, mas também corrigia, exaltava. Então a palavra, ela vem, a exortação, ela vem para o anjo da igreja, a casa da igreja. Então o Senhor, ele reconhece a autoridade da igreja, né? É dada ao anjo que está no local. Então, se fosse escrever uma carta para dizer ao anjo que está na igreja de Israel, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, Deus, ele que trata com o ungido, ele que, né, amassa o barro na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, nosso Deus é um Deus de honra. Então, no dia que nós fomos lá, né, eu gostaria que você fosse, eu gostaria que você honrasse a estrela de Israel, honrasse o anjo da igreja, honrasse o pastor da igreja, né? E quando você vai também, então você honra, porque você honrar o pastor, a palavra de Deus diz: tenham os vossos pastores por grande estima, porque oram e velam pelas vossas almas, né? Então você que está ligado à estrela de Israel, né, honre seu pastor, né? Você veio aqui, você honrou seu pastor, tem obediência porque você vai participar, mas honre, né? Nós vamos lá com a camisa da nossa geração, que é o azul celeste, que eu vou manter essa camisa nos trabalhos nossos, é a camisa nossa, né? Então nesse trabalho nós queremos mostrar que é uma unidade lá, que são várias cores, os pastores vão, cada igreja vai estar com a sua cor, e nós vamos fazer uma celebração, o louvor daqui vai tocar lá também, vai trocar as 4 igrejas, vai ter muito louvor, vai ter uma ministração rápida da palavra, mas vai ser um culto de unidade, né? E nós estamos pedindo, porque nós sabemos que o vento passa nas igrejas, nós estamos querendo ser um canal de bênção, e eles também vão ser canal de bênção na nossa vida, né? Então nós estamos pedindo que cada um, se só se levar uma oferta de R$10 para abençoar a igreja do pastor Sandro, né? E eu estou dizendo que também eles também, nós vamos semear lá, e eles também um dia vão vir aqui e vão semear na nossa igreja também, né? Então seja um semeador da obra, porque assim como você tiver no seu coração para abençoar lá, o Senhor vai também colocar no coração deles para abençoar a obra aqui. Então no dia 29 de junho nós teremos o culto da unidade lá no Rio Negro. Como é que nós vamos, pastor? Não sei, pode combinar uma van, pode combinar em alguns carros, né? Só a gente precisa ver quem vai para a gente poder se organizar. Mas eu gostaria que todos que estão aqui hoje, mais aqueles que não vieram, que você possa me ajudar, nós estamos indo lá. Nós vamos com a camisa azul celeste e vamos fazer uma celebração ao Senhor Jesus, mostrando a unidade de Cristo nas igrejas. Amém ou amém? Você não é o corpo de Cristo? Amém ou amém? Então que possamos estar juntos lá celebrando o Senhor. Qualquer camisa azul celeste, quem tem as camisas da igreja, que é nossa, quem não tem pode ir qualquer uma, até nós temos camisa que a gente empresta, tá bom? Ou se quiser comprar também te vende. Amém? Então no dia 29 tem isso. Dia 26 a 28 de julho nós temos o encontro com Deus. Então nós estamos saindo ao teatro aí com todas as 4 igrejas, né? Então nós vamos ter um encontro com Deus, que você possa ganhar vidas para levar o encontro com Deus em nome de Jesus, tá bom? Para nós estarmos lá. Tem uma cantina abençoada aí para a obra, que você abençoe a cantina, vá lá, usufrua. E temos também o João Paulo, os jovens aí, quem gosta de jogar futebol no videogame aí? Temos quem gosta aí, ó, o João Paulo vai fazer um campeonato aí de videogame, que você possa estar dando o nome para ele lá, para ele montar a tabelinha do campeonato. Amém? E nós estamos juntos? Alguém vai nos impedir? Alguém vai nos paralisar? Alguém vai impedir a estrela de Israel de conquistar? Tem jovem neste lugar?
Os jovens vão crescer e multiplicar. Tem casais neste lugar, os casais vão crescer e multiplicar. Então, em nome de Jesus, irmão, nós somos mais do que vencedores. Coloca de pé em nome de Jesus. Levanta as mãos que a bênção vem do alto. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que as nossas promessas, elas vão acontecer no tempo teu, Senhor. E o teu nome vai ser exaltado e glorificado na nossa vida e neste lugar. Por isso, meu Deus, abençoa cada vida aqui presente, cada representada. Que a tua palavra possa fortalecê-lo, Senhor. Ó Deus querido, obrigado, Senhor, por todos aqueles que ofertaram, dizimaram na tua obra. Tu venhas prosperá-los, abençoá-los. Abre as portas, Senhor, ó Deus querido, de emprego para aquele que precisa, em nome de Jesus. Meu Pai, leva agora-nos em paz para casa. Eu peço que o Senhor venha também estar abençoando a vida do pastor Domingos, da pastora Irma, dos seus filhos, dos seus discípulos do Ministério Manaim. Abençoa a vida do pastor Santo, da pastora Angélica, Senhor, dos seus filhos, do seu ministério, Senhor, ó Deus querido, do Cristo para o Brasil. Ó Deus querido, abençoa a vida do pastor Marco, da pastora Fabiana, dos seus filhos, dos seus discípulos, do seu ministério, a Igreja Batista Pentecostal Missionária. E abençoa principalmente também, Senhor, esse ministério, a Estrela de Israel, os discípulos desta casa, a família Estrela de Israel, que nós possamos crescer como as areias do mar e as estrelas do céu, Pai. Abençoa todos os teus servos que estão te servindo em São Vicente, na Baixada Santista e no Brasil, Pai. Deus, dá crescimento à tua igreja, multiplicação. Nós declaramos que a Baixada Santista pertence a Jesus, Pai, e nós confiamos nisso. Obrigado, leva-nos em paz para casa, debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós hoje e para sempre. Dê um forte aplauso ao Senhor e um abraço do seu irmão em nome de Jesus.